Master Hunter K. Capítulos 174 e 175. 15ª visita ao mercado negro. Quando Sung Jin apertou sua mão, Mustafa ficou ali parado por um momento, antes de sacudi-la e perguntar: "Quem é você? Você me conhece?" Sung Jin ficou agitado, mas rapidamente recuperou a calma. A resposta de Mustafa era de se esperar. Uma raid foi uma batalha onde alguém colocou sua vida em jogo. Os caçadores estavam sempre tensos por causa dos inimigos, assim como seus aliados, que poderiam ser trolls. Com isso em mente, era natural rejeitar um caçador que se aproximasse de você e abruptamente começasse a apertar sua mão mesmo que fosse a primeira vez que você o encontrasse. Sung Jin começou a se apresentar. "Ah, minhas desculpas, Mustafa. Eu sou." Naquela hora, um dos companheiros de equipe de Mustafa que estava descansando atrás subitamente se levantou e apontou para Sung Jin enquanto ele falava. "Um mestre caçador? Mestre caçador quê?" Sung Jin olhou para ele. Por alguma razão, ele parecia familiar. "Você se lembra de mim? Nós nos encontramos dentro do covil do dragão." Foi o bárbaro que tinha sido uma das duas pessoas a tancar Shao Gao. Sua roupa e sua arma haviam mudado, mas Sung Jin ainda se lembrava dele. "Ah, eu me lembro de você. Então você chegou até aqui com segurança." "Sim. Minha sorte foi boa. Depois que nos separamos, eu queria encontrá-lo pelo menos mais uma vez e nos encontramos assim. Eu ouvi histórias sobre o mestre caçador Kei e dos outros caçadores. Como ele esperava. Parecia que havia histórias sobre ele circulando entre os caçadores." O bárbaro tranquilizou Mustafa. "Ah, Mustafa, não precisa ficar cauteloso. Essa pessoa é o mestre caçador Ki. Ele não é um troll. Pelo contrário, ele é um famoso caçador de trolls." A suspeita nos olhos de Mustafa diminuiu quando ele ouviu as palavras do bárbaro. Ele olhou para as 4 espadas que Sung Jin havia equipado antes de dizer: Acho que já ouvi falar dele também. Um espadachim empunhando 4 espadas que vai se teletransportar através das dimensões para caçar trolls." Sung Jin sorriu. Seria mais fácil falar se as coisas fossem assim. No entanto, qual é o seu propósito em vir aqui? Existe um troll no nosso grupo? Mustafa olhou discretamente para as 3 pessoas com quem ele estava sentado. Os outros 3 caçadores se encolheram, antes que cada um deles falasse. "Não eu. Mustafa. Nem eu. Nós trabalhamos juntos antes." "Não é? Mustafa." "Como esperado. Sua habilidade de antes ainda está et. Só de ver isso." Sung Jin sabia que Mustafa tinha uma influência incrível sobre o grupo. Para alguém ter grande influência sobre um grupo de pessoas que acabaram de conhecer, isso só poderia significar que ele era poderoso. Sung Jin perguntou a Mustafa e seus companheiros de equipe: "Vocês se importariam se Mustafa e eu falarmos sozinhos por um momento?" Os companheiros de equipe de Mustafa acenaram com a cabeça, enquanto Mustafa era o único que tinha uma expressão perturbada. "Nós tínhamos planejado descansar por apenas 5 minutos antes de continuar com a raid."
Há também uma senhora que está descansando sozinha. Com isso, Nada saiu do nada e falou: Eu estou bem com isso também. Ela estava vestindo sua armadura de couro mais uma vez. Por favor, vá falar com ele e depois volte. Tendo recebido a concordância dos outros caçadores, Sung Jin e Mustafa se separaram deles antes que os dois começassem a conversar. Embora esse grupo na verdade não tivesse pouco tempo com Nada e Mustafa. Mas como o grupo disse que estavam com pressa, Sung Jin levou-os em consideração e foi direto ao ponto. Estou reunindo companheiros de equipe. Companheiros de equipe fortes que podem chegar à raid final. 10 pessoas. Inclusive eu. Mustafa rapidamente entendeu o que Sung Jin estava dizendo. Então, o que você está dizendo é que você está escolhendo 10 membros de elite para entrar na raid final? Sung Jin assentiu com a cabeça. Então, para tornar sua proposta mais atraente, ele acrescentou: Está certo. Se você aceitar a minha escolha, você receberá o título O Escolhido, que me dará um incrível bônus aos seus pontos de atributos. O que você acha? No entanto, Mustafa estava interessado em algo diferente dos bônus de atributos que Sung Jin poderia oferecer. Do seu ponto de vista, você quer dizer que apenas 10 pessoas permanecerão vivas entre todos esses caçadores? Sung Jin não negou isso. Está certo. É uma avaliação realista. 1. Mustafa mexeu no bigode e não falou por muito tempo. Ele parecia estar perdido em pensamentos. Ele murmurou brevemente para si mesmo: Elite. Elite. A vontade de Deus. Ele está falando sobre isso? Sung Jin estava incrivelmente nervoso, pois temia que Mustafa rejeitasse sua oferta. Se ele rejeitar isso, antes que Sung Jin pudesse terminar seu pensamento, Mustafa assentiu com a cabeça. Bom, o que eu tenho que fazer para se tornar seu companheiro de equipe? Depois de terminar a raid e retornar ao mercado negro, Sung Jin imediatamente se deu muita sede depois de vagar pela selva por várias horas. E iu para o café. Ele estava com gelado americano. Frio. Dessa vez, após o pedido, Sung Jin acrescentou: Ah, certo. É para a viagem hoje. Entendido. Senhor Caçador. Sung Jin fez isso porque agora não havia mais motivo para ele visitar a casa de leilões. O comerciante de mais escuro que o preto desapareceu. Agora que ele não tinha lugar para usar moedas negras, ele não tinha mais razão para ganhá-las. Quanto às moedas restantes, eu deveria entregá-las aos outros caçadores se eles precisarem. Além disso, desta vez ele só conseguiu caçar um único troll antes da raid acabar, ao invés de não ter tempo para caçá-los. Foi porque a mármore do buscador de trolls não conseguiu encontrar nenhum troll e continuou reportando nenhuma dimensão aplicável disponível. Na verdade, ele esperava isso há muito tempo. Embora a mármore pudesse originalmente encontrar trolls imediatamente após o uso, agora o tempo necessário para encontrá-los ficava cada vez mais longo até que finalmente não foi ativado mesmo quando a raid estava terminando. Isso significava que, agora, não havia muitos trolls entre os caçadores. Mesmo se houvesse,
Os Trolls não cometeram o ato. Bem, já está na hora de a fonte secar. Não era algo particularmente inconveniente. Isso porque o principal objetivo de Sung Jin era reunir aliados. Desta vez ele conseguiu recrutar o altamente qualificado Mustafa. Então alguém poderia descrever essa raid como muito bem sucedida. Bom, Sung Jin bebeu seu café em copo de plástico leve enquanto se dirigia para a ferraria de cargos. Se as coisas saíssem como prometido, então a criação da joia deveria estar terminada agora. No entanto, Sung Jin ficou surpreso quando ele finalmente chegou à ferraria. Mesmo ontem, o lugar estava tão ocupado quanto possível. Mas agora ninguém podia ser visto dentro dela. Besgoro perguntou: "O que é isso? Onde eles foram?" Sung Jin encontrou-se andando mais rápido em direção à ferraria. No entanto, quando ele chegou perto do local, ele começou a ouvir um som incrivelmente alto de ronco. O som veio de trás da bigorna. Quando ele se aproximou, Sung Jin encontrou Cargos roncando enquanto dormia. Cargos estava roncando tão alto que Sung Jin se sentiu mal com o pensamento de acordá-lo. Em vez disso, Sung Jin olhou ao redor da ferraria. Uma pequena caixa de ferro podia ser vista perto dele. Ele não acordou Cargos e caminhou em direção à caixa. Havia uma impressão na forma de uma mão na caixa. Como se alguém tivesse pressionado a mão no barro. Sung Jin olhou atentamente para a impressão. O que é isso? Ele rapidamente chegou à conclusão de que a forma e o tamanho da impressão eram exatamente os mesmos da sua própria mão. Como eles conseguiram? Uma cópia da minha mão? Sung Jin considerou brevemente se era possível. Se fosse Cargos. Então ele acreditava que era completamente plausível, dada sua habilidade. Afinal de contas, desde o começo, as espadas que ele usava haviam passado pelas mãos de Cargo pelo menos uma vez. Sung Jin colocou calmamente a mão direita na impressão. Como esperado, sua mão se encaixou perfeitamente. Então, a caixa se abriu com uma explosão de ar. Uma luz azul brilhante começou a brilhar dentro da caixa. Sung Jin abriu a tampa inteira. Dentro havia uma joia azul na forma de uma estrela. Era uma joia que tinha exatamente a mesma forma que a que Edward tinha segurado. Sung Jin cuidadosamente levantou-a e examinou. Ao contrário do seu tamanho, era bastante leve. Sung Jin segurou-a acima da cabeça e logo uma janela de explicação para o item apareceu. iOS, a revelação das estrelas. Acessório, mitológico. Habilidade ativa. Luz das estrelas. 1. Você pode ver o que ocorrerá 24 horas no futuro a partir de agora. Se o usuário exercer sua vontade, então é possível mudar o futuro. Pode ser usada uma vez por dia. Eu tenho dentro de mim a visão dos deuses. Neste dia, um novo par de olhos se abriu dentro de mim. O que? A explicação não foi particularmente longa. Mas Sung Jin olhou para ela por um tempo. Isso porque a descrição da habilidade ativa era bastante chocante. Você pode ver o que vai ocorrer 24 horas no futuro a partir de agora? A mente de Sung Jin tornou-se caótica. Ele ficou surpreso com a máscara de olho de dragão, que o deixava olhar o passado. Mas esse item era ainda mais surpreendente do que ele.
Apenas o que? Ele virou a cabeça e olhou brevemente para a forma adormecida de Cargus. Sung Jin se perguntou se Cargus entrou em colapso em exaustão depois de terminar de criar o acessório em forma de estrela. Enquanto dormia profundamente, Sung Jin olhou entre a estrela e Cargus algumas vezes, antes de se sentir culpado, e decidiu não acordar Cargus. Ele provavelmente está assim porque trabalhou nisso. Sung Jin colocou a estrela dentro do casaco antes de se virar. Depois de ter feito isso, ele se preocupou em simplesmente deixar a caixa lá. Mas depois teve um pensamento. Bem, eu deveria ser o único que pode desbloquear o dispositivo de bloqueio. Ele provavelmente vai pensar que eu o peguei. Cargus era alguém que confiava em seu trabalho. Ele saberia que apenas Sung Jin poderia abrir o dispositivo de trava e tirar a joia. Em primeiro lugar, Sung Jin era a única pessoa nessa dimensão de qualquer maneira. Sung Jin deixou Cargus sozinho e retornou ao 99 noites. Bom trabalho hoje também, Senhor Caçador. Da Lupin cumprimentou-o. Mas Sung Jin, sem muito entusiasmo, retornou a saudação antes de se dirigir a seu quarto como o vento. Ele se sentou em uma cadeira ao lado da janela antes de tirar o acessório novamente. A joia em forma de estrela brilhava intensamente com uma luz azul. Isso é realmente bonito. Sung Jin brevemente se perdeu no cativante brilho azul. Foi como naquela vez na última raid quando Edward tirou a estrela por um momento. Um pensamento veio de repente para Sung Jin enquanto ele acariciava a estrela. Espere então. Durante a última raid, aquele cara viu o futuro com isso? 24 horas no futuro? Foi logo antes da batalha com o Rei Demônio. Naquela época, a expressão de Edward havia mudado depois de olhar para isso. Depois, ele trollou, matando todos do grupo. Ainda não estava claro se Edward tinha feito isso de propósito. Mas com a sua própria morte, ele fez Sung Jin passar pela regressão. 24 horas depois desse ponto no tempo. Apenas o que aconteceria no futuro. Apenas o que Edward viu. Sung Jin não sabia o que Edward viu. Mas era óbvio que o que ele testemunhou teve um impacto enorme nele. Já que o castelo do Rei Demônio é o capítulo 20. Isso significa que algo aconteceu no capítulo 21. No entanto, ele foi incapaz de descobrir isso agora. Ele não podia descobrir o que Edward tinha visto desde que a máscara de olho que o dragão lhe deu só mostraria a ele o que ocorreu no passado. De qualquer forma, parece que só posso esperar mais tempo passar. Sung Jin examinou a estrela brilhante de vários ângulos, antes de perguntar a si mesmo: mas quando poderei usá-la? Na hora do jantar, Mustafa foi recebido pelo grupo sob a liderança de Franz. Agora, vamos todos dar ao recém-convidado Mustafa um aplauso de boas-vindas. Mustafa segurava um copo cheio de suco de maçã na mesa lotada. Ele olhou para Sung Jin e os outros escolhidos, enquanto dizia: para os caçadores poderem se reunir assim e jantar juntos. Que visão notável! Já faz um tempo desde que você foi capaz de falar com outras pessoas assim. Certo? Você vai se acostumar com isso em breve. Realmente. Foi uma boa decisão chegar a este encontro entre quem escolhe e os escolhidos. Mustafa olhou brevemente em volta antes de acrescentar:
Eu tenho uma grande família. Em casa, nós sempre nos sentávamos juntos em uma mesa enorme como aquela em que compartilhamos nossas refeições. Então eu não estava acostumado a jantar sozinho. No entanto, depois de vir aqui, eu tive que comer sozinho por um tempo. Por causa disso, toda vez durante o jantar eu não pude deixar de pensar em minha família. O clima ficou um pouco mais sombrio quando o assunto de sua família foi trazido. Talvez ele tenha percebido isso, pois Mustafa imediatamente mudou de assunto. No entanto, é ótimo poder comer uma refeição com outras pessoas assim novamente. Vamos reunir nossas forças e terminar essas raids malditas para que possamos salvar aqueles que amamos. Realmente. Sim. No início, Mustafa ficou um pouco sério enquanto mantinha guarda. Mas logo relaxou e começou a conviver com os outros caçadores. Ele havia agido da mesma forma com as 10 pessoas finais anteriores também. Foi algo que deixou Sung Jin um pouco aliviado. Durante toda a refeição, houve um zumbido de animação no ar por ganhar um novo companheiro. Depois de algum tempo, Sung Jin levantou-se subrepticiamente do seu lugar. Quando ele fez isso, Seren e alguns outros caçadores olharam para Sung Jin com um olhar questionador. Sung Jin acenou com a mão quando ele disse: "Ah, banheiro. Volto logo." Logo, os caçadores voltaram sua atenção de volta para seus vários utensílios para comer. Sung Jin foi para os fundos e entrou no banheiro. Ele trancou a porta. Apenas no caso de outra pessoa querer entrar. Antes de pegar o acessório em forma de estrela que ele tinha pego hoje do seu casaco. A razão pela qual Sung Jin escolheu usar um item que permitia que ele visse o futuro naquele momento em que todos estavam jantando era simples. Se ele estivesse fazendo a refeição com os mesmos membros durante o jantar de amanhã, significava que a raid de amanhã teria sido seguramente concluída também. Luz das estrelas. O brilhante acessório em forma de estrela emitia uma luz ainda mais brilhante por um instante. Era um brilho brilhante que era quase ofuscante. Quando a luz encheu o banheiro em que Sung Jin estava, o futuro começou a se desdobrar diante dele. Franz gritou enquanto segurava um copo cheio de suco de laranja. Nesse momento, um novo aliado se juntou a nós. Vamos dar-lhe nossas bênçãos. Parabéns! Sung Jin inclinou a cabeça em confusão. O que? Isso. Não foi isso que aconteceu há pouco? No entanto, a pessoa que estava sendo bem-vinda era uma pessoa diferente. Obrigado pela calorosa recepção. Era um jovem com uma katana equipada nos dois lados da cintura. Estou realmente comovido por me reunir com meu mestre. Assim como encontrar colegas de equipe além disso. Um rosto familiar. Era o jovem que encontrou no cemitério das almas cinzentas. O espadachim Hiroaki. Sung Jin se sentiu feliz, mas decidiu descobrir a situação primeiro. Isso é algo que irá acontecer amanhã. Ele podia ver Mustafa batendo palmas do lado. Portanto, o que ele estava vendo agora não era o que aconteceu hoje. Sung Jin olhou para os outros caçadores. Seren. Nada. Franz. Marradas e Baltrin estavam todos energeticamente sorrindo enquanto aplaudiam. Bom. Se for assim, então, nada deveria ter acontecido.
Depois disso, o jantar prosseguiu com uma atmosfera levemente animada, semelhante ao jantar de hoje. Sung Jin observou os procedimentos de um modo relaxado. Depois de um tempo, o ambiente de repente começou a escurecer, antes de se tornar escuro como mais escuro que o preto. Alarmado, Sung Jin perguntou a si mesmo: o que está acontecendo? Sung Jin estava de volta ao banheiro no momento seguinte. Ele então olhou para o acessório em forma de estrela em suas mãos. Então, isso mostra a você cerca de 3 minutos do futuro. Esse número não foi exato, mas uma estimativa aproximada. Sung Jin colocou a estrela dentro do casaco e abriu a porta do banheiro antes de sair. No entanto, Baltrin estava em pé na frente da porta com um olhar estranho. Ele abriu ligeiramente a boca antes de olhar para Sung Jin como se houvesse algo fora do normal. Seu ato de olhar para o futuro foi descoberto? Sung Jin perguntou a ele. Oh! O que foi Baltrin? Baltrin respondeu. Não. É só que... quando você disse que ia ao banheiro, por alguma razão, também senti a necessidade de usá-lo. Então eu ia esperar você sair. Mas você destrancou a porta e saiu logo depois de trancá-lo. Eu só achei estranho. Sung Jin inclinou a cabeça. Eu fiz isso? Sim. Você está dizendo que... agora mesmo. Eu tranquei a porta e imediatamente abri e saí? Baltrin acenou com a cabeça novamente. Entendo. Embora Sung Jin tivesse visto cerca de 3 minutos do futuro. Para os outros, era estranho que ele saísse logo depois de entrar no banheiro. Sung Jin e Baltrin ficaram ali de frente um para o outro por um momento. Quando Sung Jin percebeu que estava bloqueando a entrada do banheiro. Ah! Certo. Por favor. Vá em frente. Ele saiu do caminho. Baltrin olhou para Sung Jin com um olhar interrogativo. Mas logo entrou no banheiro. Parecia que ele realmente precisava usá-lo. Sung Jin voltou para a mesa de jantar e pegou um pouco de macarrão de trigo sarraceno com seus hashis enquanto pensava no último sonho que teve. Agora que penso nisso, vi Edward brilhando por um momento. Então, o tempo não flui quando você está olhando para o futuro? Em primeiro lugar, ver o futuro era algo que desafiava a imaginação. Por isso era razoável que o tempo parasse quando ele estava olhando o futuro. De qualquer forma, se for como o que a estrela me mostrou, então nada em especial deve ocorrer amanhã também. Isso é, se eu não fizer nada de estranho. Assim como ele havia observado no caso de Edward. Era possível mudar o futuro que você tinha visto. Por exemplo, amanhã ele poderia se teletransportar para as dimensões de trolls dos outros caçadores. Mas então estaria jantando sozinho. Sung Jin comeu o macarrão de trigo sarraceno enquanto prometia a si mesmo. Eu vou passar amanhã tão ordinariamente quanto eu puder. Normalmente. Como sempre fiz. Depois que o jantar acabou, Sung Jin se despediu dos outros caçadores e foi para a cama cedo. No passado, dormia cedo para visitar mais escuro que o preto. Agora, ele fez isso para espiar o passado de Edward. Eu pude ver o futuro. Mas,
Isso não significa que eu não deveria ver o passado. Sung Jin colocou a máscara nos olhos e adormeceu. Logo, o passado de Edward começou a se desdobrar diante de seus olhos. Os ossos foram colados juntos no ar. O maxilar inferior moveu-se por conta própria ao incitar um feitiço. Ventos congelantes. Gelo afiado. Tempestade congelante. Quando o feitiço do Lich foi ativado, Edward recitou um feitiço próprio. Campo mágico devorador de feitiços. Escudo anti-magia. Era como se ele já estivesse preparado. Coberto por uma barreira de anulação mágica. Edward correu em direção ao Lich. Ao ver Edward atacando, o Lich tentou recitar outro feitiço. Mas Edward deu o primeiro golpe. Fique quieto. Silêncio. A mandíbula inferior do Lich bateu altamente várias vezes contra a mandíbula superior. Mas foi incapaz de recitar um feitiço. Edward não deixou essa oportunidade ir e recitou um feitiço diretamente no rosto do Lich. 10 são chamas sagradas. Fogo sagrado. Logo, uma chama branca e pura irrompeu no corpo do Lich. O Lich gritou de surpresa. Não! Esse feitiço? As chamas se espalharam por todos os ossos que compunham o corpo do Lich em um instante. Os outros caçadores podiam ser vistos em pé atrás de Edward. Incrível! Edward! Como? Esses feitiços? Edward recebeu as mesmas reações que Sung Jin tinha antes. Então, eles novamente falaram. Foi incrível. Era como se você soubesse quais feitiços o Lich estava prestes a usar. Sung Jin olhou para aquele caçador desconhecido e pensou. Asterisco está certo. Ele está lutando enquanto sabe tudo o que há para saber. Edward estava usando o conhecimento básico criado pelas lições aprendidas de sua tentativa anterior, dando efeitos incríveis. Semelhante ao que Sung Jin fez quando voltou no tempo. Edward conseguiu uma contribuição incrivelmente alta nas ruínas do castelo do Conde Dimitri, no Planalto de Tarrasha e na cidade dos Elfos Negros, e melhorou como Sung Jin. No entanto, havia algo que Edward estava faltando. Sung Jin viu Edward desistindo de lutar contra alguns dos fortes bosses ocultos quando ele não conseguiu chegar a um acordo com os outros caçadores. Esse era o limite de alguém que usava principalmente magia. Como Edward. Para começar, um mago só podia brilhar quando ele ou ela era capaz de agir livremente na retaguarda durante a luta. Parecia que não era possível que alguém cuidasse dos bosses sozinho como Sung Jin havia feito. Edward nasceu com um incrível talento para magia. Mas era inútil quando se tratava de usar armas. Houve várias ocasiões em que ele tentou usar armas. E Sung Jin chegou a vê-lo investindo pontos em destreza. Mas foi isso. Não importava o quão alto fossem seus atributos. Edward sempre ficaria para trás na habilidade quando comparado a pessoas como ele ou Ryushin, que já haviam treinado por quase toda a sua vida antes. Especialmente desde que não havia ninguém ensinando tais técnicas na raid. No final, ao contrário de Sung Jin, Edward escolheu avançar com magia. Do começo ao fim, ele jogou tudo em magia. Por causa disso, Edward não pôde deixar de pular os bosses ocultos com incrível destreza física, como o espadachim elfo negro Kalian, quando ele não tinha o apoio de seus companheiros de equipe. Porque ele tinha que pular alguns bosses ocultos.
Era inevitável que ele recebesse recompensas menores do que Sung Jin. Quando Sung Jin viu tudo isso, ele murmurou: H1. Eu sou melhor que você, Edward. No entanto, ele de repente sentiu seus pelos se arrepiarem depois que ele disse isso. Eu sou melhor que você. Essa pode ser a razão pela qual Edward o enviou de volta no tempo.